Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e continuando com o livro O Ser Consciente, da nossa querida Joana. Nós fizemos um primeiro programa sobre esse livro, onde fizemos algumas definições. Deixa eu voltar aqui. É uma obra escrita no ano 2000, tem como objetivo integrar psicologia e espiritualidade, estimular o autoconhecimento, iluminar as sombras que nós temos dentro de nós, ajudar o ser humano a se tornar consciente de si, ter consciência da existência de Deus e da própria vida, ter consciência desta existência e não passar por ela de forma, como a própria Joana diz, com sono sem sonhos, né? E aí foi trabalhando o que é um ser consciente, que é aquele que se conhece, se aceita e se transforma. É uma frase muito bonita. Depois falamos sobre o processo de autoconhecimento, sobre o ego, sobre o inconsciente. Está lá nos outros dois programas. Porque é um livro muito profundo e não tinha como falar aqui ele todo em 20 minutos. Não tinha como, né? Então, chegamos a um ponto. Esse livro, deixa eu lembrar vocês, esse livro, O Ser Consciente, ele é um dos livros que compõem a obra Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. E ele é um livro marcante, porque ele tem vamos dizer assim, no seu interior, ele contém um resumo de toda a estrutura da psicologia espírita da Joana. Então, ler esse livro, sem dúvida nenhuma, é um livro, como todos eles, difícil de se ler, tem que ir com calma, mas muito bom. Existem alguns capítulos que são bem tranquilos, muito elucidativos, alguns capítulos são mais reflexivos, tem que pensar bem, né? Analisar, ler com calma, mas o aprendizado é enorme. Porque justamente o objetivo da Joana é a nossa transformação. Então, Jesus nos trouxe toda a base moral. Jesus não trouxe religião, né? Ele trouxe um compêndio de informações para que a gente possa viver melhor. E esse material que o Cristo nos trouxe é de profundidade muito grande. E ao longo desses séculos, passaram pela Terra uma infinidade de seres evoluídos que nos deram um pouquinho, nos explicaram melhor um pouquinho os ensinos do Cristo. Até que chega Joana, e ela vem trabalhando com a psicologia espírita, onde ela pega de Jung toda a estrutura da psicologia que Jung defendeu, trabalhou, e vai inserir o contexto espírita. E ficou simplesmente maravilhoso, porque a gente consegue entender uma infinidade de coisas como arquétipos, inconsciente profundo, inconsciente, consciente, ego e o self, que é Deus em nós. O self é uma estrutura psíquica de desenvolvimento nosso dentro do contexto espiritual moral. Então, ela vai, num dado momento, falar sobre a importância da fé racional. A racionalidade, ela fala, a fé baseada no entendimento e não na cegueira. Não porque alguém falou que eu tenho que aceitar. Não é bem assim, não. Espera um pouquinho, deixa eu estudar, deixa eu analisar. Pode ser que você tenha razão, então eu vou seguir. Eu falei no outro programa que cada religião, eu acredito, tem um pedacinho da verdade. Para mim, o Espiritismo tem um pedaço maior. Para mim, o Espiritismo abraça mais contexto. Quando ele defende a reencarnação, a pluralidade das existências, né? A pluralidade dos mundos, a lei de ação e reação, os ensinos de Jesus, a evolução. Então, o Espiritismo me parece, para mim, é uma doutrina mais profunda e que não tem ninguém que manda, que não tem um Cristo, o nosso mestre maior. Mas aqui na Terra, todos nós temos nossos errinhos. Hoje, por exemplo, você vai na internet, você vê alguns canais espíritas, muito legal,
trazendo uma lição bacana, esclarecendo melhor determinados pontos, mas tem alguns que nós temos que tomar cuidado. Vale de novo aquilo que Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas não é nas outras religiões, no Espiritismo também tem. Aquelas pessoas que usam o Espiritismo para ganhar notoriedade. Então falam coisas nesses podcasts que não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu não sei de onde aquela pessoa tirou aquilo, meu Deus. O terrível é que alguns usam nomes de pessoas importantes para o Espiritismo, pessoas maravilhosas, como Chico, Divaldo e tantos outros. As pessoas têm que tomar bastante cuidado com isso. Bom, mas enfim, vamos em frente. Combinar razão e emoção e experiência espiritual. Pois é, o espírito ele precisa ter a racionalidade, verificar a validade daquilo. Pega um livro, vamos ler, vamos analisar. Poxa vida, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que o autor se equivocou. Está tudo certo. Tem pessoas na internet fazendo isso, mostrando, olha, tal livro tem um equívoco. Eu, particularmente, quando vi, fui lá procurar esse equívoco, não encontrei. Para mim, eu achei que estava tudo bem, principalmente nas obras de Chico. Hoje em dia tem um ataque muito grande, não sei porquê, no Chico e nas obras de André Luiz. Nossa, o que tem, não sei por que fazem isso. Como atacam o Divaldo. Não estou falando que é outras religiões, não. Espírita atacando esses nomes. Bom, a fé é força que sustenta o ser consciente diante das provações. Isso é muito importante. A fé viva, aquela fé com ações, aquela fé carregada de emoções, de orações, aquela fé de que eu sei. Sabe quando você... Eu vou chegar na fé que eu quero. Tem 3 formas de orar. A primeira é aquela da súplica, em que eu peço a Deus. A segunda é aquela em que eu agradeço. Eu agradeço a Deus por conseguir, eu agradeço a espiritualidade. E a terceira é um ato de fé. Quando, lembra de uma palavra de Jesus, quando ele disse, Pai, cumpra-se a sua vontade e não a minha. É uma consciência cósmica, universal, muito grande. De que eu sei. Mas então, peraí, então o que adianta orar? Eu vou orar para quê? Se Deus já sabe o que eu preciso? Exatamente, Deus já sabe o que você precisa. Mas a oração, ela tem uma ajuda muito grande, terapêutica para com a gente. Eu oro, a minha oração vai para a espiritualidade. A espiritualidade, sendo permitida por espiritualidade superior, vem de encontro a nós para nos ajudar dentro daquilo que é possível. Muitas vezes você pede uma coisa e vem outra. Eu lembro quando eu era criança que eu queria um determinado presente de Natal, quando eu ia lá, o Papai Noel trouxe outro que não era nada daquilo que eu queria, porque, claro, o pai não tinha dinheiro para comprar aquilo que eu queria, comprar uma outra coisa. Então, a espiritualidade, ela vai trazer para nós aquilo que a gente realmente precisa. E a gente nem sempre gosta, né? Mas temos que aprender a entender isso. Agora, quando vai chegando ao final do livro, a Joana vai falar um negócio muito interessante. Ela vai falar o amor como caminho. O amor é o maior agente de transformação interior. Pedro disse uma vez, o amor cobre a multidão de pecados. Amar a si mesmo com equilíbrio é o ponto de partida. Claro, se você não se ama, como é que você vai amar alguém? O amor com equilíbrio. Amor não é você sair comprando coisa para você. Eu me amo tanto, eu vou comprar roupa, eu vou comprar perfume, eu vou comprar casa, eu vou comprar carro, eu vou... Não. Amar a si é ver o que realmente eu preciso, que é importante. Conhecimento, relação humana, aprendizado, é se amar, se conhecer. E aí nós vamos começando a encaixar tudo nesse livro, o ser consciente. E aí amar o próximo amplia a consciência espiritual, sem a menor dúvida. Eu me amo e amo o próximo. O que é amar o próximo? Eu amo aprendendo a escutar, aprendendo a enxergar, aprendendo a falar e aprendendo a pensar. É assim que eu amo o próximo. Evidente, estender a mão, ajudar
ajudar das mais variadas formas possíveis, amar no sentido mais amplo da palavra. O ser consciente pratica a caridade com discernimento. Porque não é simplesmente sair dando coisa para as pessoas, isso não é caridade. Às vezes é até uma fuga, né? Estou fugindo de alguma coisa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Outro ponto fundamental que ela vai colocar no livro, a libertação do sofrimento. O sofrimento é visto como oportunidade de crescimento. Claro, ninguém quer sofrer, mas existindo um momento difícil em nossas vidas, vamos orar muito, muito. A oração é fundamental. Vamos agir, porque certas situações difíceis, só a oração já resolve. Ela se resolve sozinha. Outras vai exigir uma interação com a gente. Outras vai exigir muita interação da gente. Mas seja pouca, média ou muita interação para que a coisa se resolva, nós temos que estar baseado, aliado, alicerçado na fé e na oração. Eu acredito, meu Deus, que eu vou conseguir, eu vou lá fazer, eu vou arregaçar as mangas e vou procurar resolver a parada. E vai lá. Pode ter certeza que a espiritualidade está junto, ajudando. E as coisas vão acontecendo, você nem percebe. Autoaceitação e perdão dissolve culpas antigas. Isso é fundamental. Autoaceitação e perdão. Perdão o quê? Perdoa-se. Você tem que se perdoar, eu tenho que me perdoar. Para começar de novo. Carregar culpa não vai resolver nada. Mas lá atrás eu errei. Errei, eu também errei. Todos nós erramos. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa que é a consciência. Essa que é essa autoaceitação. Eu sou assim. Eu preciso melhorar. Eu preciso modificar. Eu preciso aprender. Eu preciso meditar, refletir, orar, fazer uma autoanálise, como nós falamos no primeiro programa, e a partir daí, seguir em frente. Não é porque eu tenho que ser eu, então eu vou fazer coisas estapafúrdia aí na rua. Não é isso, não. É o equilíbrio, é a sensatez, é o respeito. É complexo, não é simples. E quando você entra nessa roda viva de aprendizado, de modificação, de melhoria, de amor, de perdão, perdoando a si, perdoando o outro, aí fica fácil. Depois que você entra, se integra nesse contexto, as coisas ficam mais tranquilas. A dor conduz à superação e à transcendência. Porque, veja bem, infelizmente, no nível de evolução que nós estamos, é muito difícil evolução sem dor. Porque nós nos acomodamos com muita facilidade. E a espiritualidade não tem outro jeito, a não ser provocar insatisfação, provocar alguma coisa para que a gente se mexa e continue o processo de evolução. Ela fala uma frase que é difícil de aceitar, mas o ser consciente aprende com o sofrimento. Isso é verdade. Ninguém quer sofrer. Mas na medida em que sofremos uma dificuldade física, emocional, psíquica ou espiritual, nós aprendemos. Em alguns casos a gente aprende e nunca mais se deixa cair naquele ponto. Em alguns casos não. A gente volta a cair de novo. Tornar-se um ser consciente é o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior bênção. Desenvolver consciência é o ponto alto da vida, não tem a menor dúvida. A obra convida à autoiluminação e à libertação interior. É o que essa obra pretende, que a gente consiga acordar, perceber e começar esse processo de autoiluminação, claro, nos libertando de muitas amarras que nós temos dentro de nós através das nossas sombras, dos nossos traumas. Sim, mas muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Talvez
um psicoterapeuta possa ajudar, um profissional de saúde possa ajudar nesse processo, alguém com mais experiência. No caso, nós espíritas, você vai a uma casa espírita, assiste uma palestra, toma um tratamento de passe, leia livros, tudo isso vai trabalhando o seu interior. A obra convida a iluminação e a libertação interior. Essa frase, a autoiluminação e a libertação interior, é fator primordial. É aí que nós estamos caminhando para o homem integral, o ser pleno. A cada um é responsável pela própria evolução. Ah, mas isso não tem a menor dúvida. Ninguém vai evoluir por nós. Nós vivemos numa sociedade, temos amigos, temos pessoas queridas, a espiritualidade está sempre presente, mas uma coisa que é profundo é que os momentos mais angustiantes exigem de nós uma tomada de posição. Nós somos espíritos e ninguém vai viver a vida por nós, ninguém vai evoluir por nós. Nós ajudamos, somos ajudados, mas nós é que temos que desenvolver. É uma coisa, às vezes fica até um pouco pesado pensar assim, mas é uma realidade. A evolução é algo independente. Cada um é responsável pela própria evolução. A consciência desperta é o portal para a paz duradoura. Lá no primeiro programa nós falamos da busca da paz. E que as pessoas acham que, eu comentei de alguns espíritas que têm seus posts na internet e criticam esse negócio que o espiritismo desenvolveu a reforma íntima. Mas Não, é a reforma da sociedade. Sim, mas a reforma da sociedade só vai acontecer depois que eu me reformar. Não existe... Vamos se reunir todo mundo aqui, vai, todo mundo no estádio, vai, todo mundo a partir de hoje, pessoal. Todos nós não faremos mais assim, né? Que isso? Eu preciso desenvolver capacidades dentro de mim para que eu faça evolução. E o outro também, o outro também, o outro também, e a sociedade muda. O planeta está passando por uma transição de planeta de expiações e prova para planeta de regeneração. Mas isso não é um degrau que você vai acordar amanhã de manhã, ufa, já estamos no planeta de regeneração, que legal. Não. Os espíritos vão desencarnando, esse espírito tem condição de voltar, ótimo, aguarde para voltar, esse que já não tem mais e vai ser levado para um outro planeta. Outros espíritos de outros planetas, de outros níveis de espiritualidade estão chegando à Terra, vão reencarnar para ajudar o planeta na sua evolução. O Divaldo falou uma vez dos 300 que estão chegando para melhorar o planeta e na internet diz que ele, Divaldo, é um deles e o Papa que desencarnou. E o Divaldo disse, não, esses 300 que vêm para dar alavancar o Brasil, nenhum deles encarnou ainda. Estão em processo de preparação para encarnar. Da mesma forma, né, colocaram na internet, não sei se já tiraram, o Papa dando a mão para o Divaldo. Isso nunca aconteceu. Isso é uma montagem, usando IA, né? Então você vê que tem que tomar muito cuidado com a internet. Como você sabe disso? O Divaldo falou. Eu nunca conversei com o Papa. Não tive o prazer de apertar a mão do Papa nunca na minha vida. Não sei como é que esses caras fizeram. Fizeram, com computação gráfica, faz qualquer coisa. Computação gráfica baseada em inteligência artificial. Pois é. E aí, a Joana, eu escolhi do livro uma frase dela que eu achei magnífica. O ser consciente torna-se livre à medida que se conhece e se ama como é, em profunda comunhão com Deus. É simplesmente maravilhoso. Repito, o ser consciente torna-se livre à medida que se conhece, sabe os seus altos, seus baixos, suas conquistas, suas dificuldades. E se ama como é, em profunda comunhão com Deus.
Para ter comunhão com Deus, eu preciso estar coerente com suas leis. Então, não é porque eu me amo como eu sou e eu sou um cara que só faz coisa errada, então eu tenho que ser assim. Ela falou, eu tenho que se ama como você é. Eu sou um cara que só faz coisa errada, mas eu estou em comunhão com Deus. Não, você não está em comunhão com Deus. Você está em comunhão com qualquer coisa, menos Deus. Para estar em comunhão com Deus, eu tenho que estar vivenciando suas leis. Ora, se eu sei que eu sou uma pessoa que está em processo de evolução, tenho erros e acertos, ok. Estou em comunhão com Deus, ou seja, eu sei aquilo que eu tenho que caminhar, eu sei aquilo que eu preciso desenvolver. E assim será. E assim, nós encerramos esse livro Ser Consciente, nesses 3 programas. E para a próxima semana nós começaremos um novo livro, uma nova análise, um novo bate-papo. Agradeço mais uma vez a todos que estão acompanhando o nosso programa, toda segunda-feira às 19 horas. O nosso outro programa só que aí na Rádio Fraternal, às 8 da manhã e às 18 horas, com as vibrações. Vão lá, dá uma passadinha lá para você ver, é muito legal, muito agradável. Até eu conto que um dia eu levantei, estava fazendo meu café, e aquele dia que eu levantei não estava muito legal. Eu liguei a rádio e falei, deixa eu escutar um pouquinho de música. A Rádio Fraternal, ela coloca músicas bem legais. Eu nem me toquei que eram 5 para as 8. E aí começou o programa. Eu comecei a escutar eu falando, acredite se quiser. Mas o que eu falei lá me ajudou pra caramba naquele momento. Falei, nossa, eu me ajudando, que beleza. Muito bom. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa e fiquemos todos na paz do Divino Mestre.